Boa noite, galera querida. Hoje ao som de Gonzaguinha, ó. Eu apenas queria que você soubesse, a pedido do meu convidado de hoje, meu grande parceiro que estará comigo hoje nessa live maravilhosa. Pessoal, quem tá entrando aí, faz um joinha pra mim, pra ver se tá tudo ok com a minha imagem, tudo ok com o meu som. Faz um joinha pra gente saber. Oi, Paulinha, tudo bem? Galera que tá entrando, Dani, Natasha, Natasha, minha grande parceira, Andréia, Renatão, sempre comigo aí. Oi, Andréia. Uau, todo mundo em peso hoje pra gente falar. A Cris também. É isso aí, galera que tá com tudo aí, minha grande amiga Natasha. Pessoal, vamos lá então. Vamos esperar o pessoal ir entrando agora, né? Dá um minutinho aí. E hoje, a live de hoje, faz um joinha, estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Beleza? Boa noite. Simone, quem mais? Ixi, uma galera entrando com a gente hoje aí. Vamos lá. A live de hoje é uma live muito especial. Por quê? Quem conhece o meu convidado de hoje sabe a simplicidade que ele tem de descomplicar as coisas, né? E toda vez que eu assisto a aula dele, toda vez que eu vejo ele falar, eu fico cada vez mais encantado com o conteúdo dele, principalmente, aí tá ali ó, meu grande amigo Paulo da Nutrifarm, a galera dos fornecedores está acompanhando a gente agora, hein? Aí sim, né? Então cada vez que eu vejo ele falar, eu fico cada vez mais fã do trabalho que ele faz, né? O João Riva, ele já diversas vezes, a gente, na última vez que ele foi falar na Consufarm, por exemplo, foi sucesso total. Ele contou uma história muito legal do cachorrinho, não sei quem lembra, quem tava lá, né? Então é um convidado especial, Grazi, a Sônia, todo mundo aí é um convidado muito especial. E eu queria, para começar, eu queria chamar vocês, todo mundo, para clicar aqui no aviãozinho e chamar pelo menos 10 pessoas para participar com a gente dessa live maravilhosa, que nós vamos falar que agora é hora de encantar o cliente. Para quem não conhece o João ele é diretor-geral da Duovox Inteligência. Além disso, ele é professor, ele é autor de livros e palestrante. Eu vou chamar esse grande parceiro meu para vir aqui agora, esse cara que eu sou fã do trabalho que ele faz, para a gente começar a nossa live de hoje. Já estou aqui, não perco por nada, isso aí, vamos lá, vamos chamar o João para entrar com Olá com tudo que hoje é dia de live, igual todos os dias, às 8 horas da noite. Espero que vocês gostem bastante de conteúdo. Grande João Riva! Tudo bem, Neto? Esse é o cara, viu? Eu tava falando aqui, da última vez que eu te vi palestrando, você contou a história do cachorrinho, lembra? Cara, a minha mãe não me elogiaria tão bem quanto você fez, cara. Eu fiquei até feliz. Cara, eu vou falar, se hoje der tempo, porque assim, pessoal, quem tá assistindo a gente aí, coloca quem já viu a palestra do João Riva, e pra gente, não, desculpa, vamos lá, ao contrário, quem está me ouvindo aí e nunca viu a palestra do João Riva, coloca eu. Por quê? Porque se a gente tiver um grande número de pessoas que não conhecem o João, eu vou pedir que no final você conte de novo a história do cachorro, pode ser, se der tempo? Vambora. Porque é legal pra caramba. Ô, João, pra gente começar a nossa live de hoje, né? Pessoal, convido todo mundo novamente a clicar aí no aviãozinho, clica no aviãozinho, chama pelo menos 10 aí, vamos lá. Pra gente começar a nossa live de hoje, eu queria conversar com você, que eu acho brilhante quando você faz a separação do marketing de vendas, né? Por que você... porque se a gente fala marketing é vendas, e por que você desconstrói marketing, vendas é vendas? Me explica um pouco isso, por favor. Porque são coisas completamente diferentes, Neto. É que uma contribui com a outra, e como venda é o que desespera todo mundo, porque precisa de dinheiro na caixa, todo mundo já fala que marketing é isso. Mas marketing é muito mais complexo. Eu vou separar em dois lados, e quando eu falo mais complexo, é simples também, viu, Neto? É o seguinte, uma coisa é venda, eu preciso botar dinheiro em caixa, então eu vou fazer ação de Facebook, de Instagram, eu vou vender, eu vou baixar preço, seja lá o que eu vou fazer. Marketing é estudar o mercado, é estudar o comportamento das pessoas. E aí é mexer nos meus produtos, nos meus preços, na minha forma de distribuição, na minha comunicação, é tudo.
Porque o que acontece? Quem trabalha com venda, na teoria, não é o marqueteiro, é o vendedor. A gente ajuda nas estratégias, a gente ajuda a desenhar tudo para ele vender melhor. Venda é uma parte do marketing? Sem dúvida nenhuma que é. Mas não é nem a mais importante. É preparar o terreno para vender direito. E é esse o trabalho que a gente faz. Vou fazer até uma parte. Ó. Se eu falar muito, você me corta aí, que não tem frescura comigo. Cara, a live hoje é sua, não é minha. Imagina, fica à vontade. Por que eu falo isso daí, cara? Porque marketing, eu brinco que é uma das coisas mais fáceis que tem. Eu dou aula em faculdade de marketing e eu falo para meus alunos que qualquer idiota consegue trabalhar com marketing. Não precisa ser inteligente, não. Marketing é um monte de desenho, é um monte de coisinha bonitinha. Qualquer imbecil consegue. Eu brinco com meus alunos que para ficar de exame na minha disciplina, o cara tem que ser ruim demais. Ele tem que querer. Porque senão ele passa. Marketing é fácil. Porque marketing é muito fórmula pronta, que qualquer um consegue entender, tá? Mas o que é difícil do marketing? É entender de gente de mercado. Isso é que é complexo demais, viu, Neto? Tanto é que as pessoas que eu conheço, que são os melhores marqueteiros, podem nunca ter feito um dia de aula de marketing. Não precisa. Eu vou dar um exemplo prático, tá? Um dos melhores marqueteiros que existe no Brasil hoje é a Anitta, a cantora. Ela entende tudo de marketing. Ela pode nunca ter visto a base do marketing, não precisa. Porque ela entende de gente, entende de música. Ela sabe o que tem que falar, o que cola com o público. Então, se a gente pegar os grandes marqueteiros, não estudaram marketing. Vou dar um exemplo, Neto. Não sei se você é de marketing ou não, mas você manja disso. A gente vê que o jeito de você falar cativa as pessoas, você transmite a mensagem certa, e aqui não é elogiando, já que você me elogiou, eu vou devolver, não é isso. Mas tudo que eu vejo que você faz está muito bem pensado. Você pode nunca ter sentado numa faculdade de marketing e ter estudado outra coisa, mas você entende de pessoas, você entende do teu mercado. Pronto, resolve. É isso que é marketing, é entender de gente. É muito mais do que venda. Então, assim, vamos lá. Então, dessa maneira, que é brilhante o jeito que você colocou, eu posso falar o seguinte, que todo vendedor tem que ser marqueteiro, né? Porque, para e pensa, o seguinte, a arte de vender, eu brinco que, assim, que vendas também, qualquer um consegue vender, a mesma coisa. Por quê? Como que funciona vender? Se você casou, por exemplo, você já se vendeu. Você se vendeu para alguém, né? Se você arrumou um emprego, você se vendeu para alguém. Então, todo mundo tem um quê de vendedor. E quando a gente fala, por exemplo, assim, de mercado, igual você falou, o vendedor que vende é aquele vendedor que conhece o cliente. E é aquele vendedor que sabe oferecer alguma coisa que vai gerar resultado para o cliente de verdade. Porque uma vez que você gera resultado para o cliente de verdade, automaticamente esse cliente compra de você mais. Porque ele passa a acreditar no seu negócio, né? Então, para você ser um bom vendedor, basta você, primeiro, conhecer o cliente a perguntar muito, pergunta tanto que der para conhecer ao máximo ele, né? E oferecer alguma coisa que realmente vá gerar resultado para o cliente. Eu brinco isso sempre porque, assim, os meus vendedores vão lá e às vezes eles querem bater meta e eles acabam oferecendo algum produto que não é o que o cliente precisa. E eu proíbo, eu falo, gente, não faz isso. Se você faz isso, o cara não vai conseguir performar. Se ele não performa, ele não compra mais de você. E se você oferecer alguma coisa que vai performar, ele começa a comprar de você todos os meses, né? Então, acho que isso encaixa muito com o momento que a gente está vivendo. E achei brilhante o nome que você colocou na live, que é agora é a hora de encantar o cliente, né? A hora de encantar o cliente. Por quê? Porque a gente está vivendo um momento hoje que talvez você fazer uma oferta de produto que não fale a língua do cliente, ou você fazer uma empurroterapia de produto para o cliente que não faz sentido para o cliente, possa ser um marketing negativo para a sua marca, né? E quando você fala a hora de encantar o cliente, eu acredito que aquela é a hora de abraçar o cliente, é a hora de você sentir como que você pode entrar na vida dele e como que você pode contribuir, né, João? Para que você faça mais que o combinado e para que o cliente veja em você um grande parceiro para algum problema que ele tem, porque assim, não importa qual é a empresa que qualquer segmento, né? Qualquer empresa, qualquer segmento, ela nasceu para facilitar a vida das pessoas, ok? Então, para trazer coisas que ajudam verdadeiramente a pessoa a chegar no objetivo dela e resolver problemas, né? E resolver problemas. Então, a gente tem que primeiro fazer assim, o que meu produto pode transformar a vida de alguém, né? Então, eu consigo, a minha empresa transforma a vida das pessoas dessa maneira. Tá, e quais são os problemas que eu resolvo
dessa pessoa também para que ela alcance mais rápido o objetivo. Eu acho que agora é a hora da gente, quando a gente fala, você colocou brilhantemente o nome de hora de encantar o cliente, eu acho que encaixa tudo isso, né, João? E aí, Neto, isso é o marketing. Olha o teu discurso todo. Você começou falando da equipe de venda de bater meta, de ligar e eles venderem a qualquer custo. Para mim, isso é venda. Isso esquece. O que é o marketing? Olha o que você falou. Antes de vender, é pensar o que o cliente precisa. Como que eu vou entender como ele vai se sair bem usando o meu produto? Como eu explicar o produto? Isso é mais do que vender. Você está preparando todo o terreno anterior, que aí fica fácil vender depois. O grande problema das empresas é que eles pegam um produto qualquer, pensam um pouco no produto, pensam um pouco no preço, pensam um pouco em como apresentar o produto, dá o telefone para um sujeito e fala, vai lá, liga para 50 pessoas por dia e vende. Não funciona isso. E o mundo está mudando, né? A gente precisa entender de público, entender o que falar, entender que o menos é mais, ainda mais no período de agora. Hoje, né, o dia inteiro todo mundo fala como vai ser o novo normal pós-pandemia, né? E uma coisa que eu quero dizer é que o novo normal, quando a gente diz o que deverá acontecer, a gente pode até errar, mas quem acertar, está acertando, porque o que a gente vai ver de novo agora não é nada de outro mundo, Neto. O que ia acontecer daqui a 5 anos, o que vai mudar é que agora a transformação vai ser para agora. Então, tudo que estava acontecendo aos pouquinhos, as transformações, vão ter que se acelerar muito. Então, por exemplo, aquele cliente, aquela farmácia de manipulação, que ela não trabalhava no digital, já sabe que agora vai ter que trabalhar direito. Que não sabia lidar com o WhatsApp, se antes tinha 2 anos para aprender, agora teve 1 semana. Se ela não tinha um fluxo de caixa bacana, bem organizado, e ela tinha 2 anos, vamos deixar para arrumar isso depois, já entendeu que tem que arrumar agora. Só que o básico tem que ser bem feito agora. A Covid só está acelerando esse processo todo. É isso que a gente tem que fazer agora. E eu acho brilhante a gente falar que o básico tem que ser feito agora, porque assim, menos é mais, né? E aí, deixa eu até tirar esse computador aqui, o menos é mais, e assim, e eu vejo que assim, muitas farmácias não se prepararam para esse momento, por quê? Porque não fizeram o menos é mais. Não fizeram a parte básica. Então, o que é a parte básica? A parte básica é a gente mostrar a nossa marca. Então, eu acredito que todo mundo que está assistindo a gente aí, não é possível. Assim, todo mundo tem que fazer um trabalho de mostrar a sua marca, para que as pessoas conheçam quem é você, mostrar o seu propósito, por que você existe, treinar a sua equipe. A sua equipe, o que ela é? A sua equipe é a sua logomarca no cliente, né, João? Então, a sua equipe, eu sempre brinco, cuide bem dos seus colaboradores, que eles vão cuidar bem do seu cliente, né? Não, fale, termina aí. Então assim, eu acho que o que tá acontecendo agora é só a gente refletir das coisas erradas que nós estamos fazendo com a nossa equipe, com os colaboradores, das coisas erradas que nós estamos fazendo com o mercado que a gente atua e corrigir. Por quê? Se a gente fizer o básico bem feito, vai ter sempre mercado para nós. O básico bem feito, inovar. É o básico bem feito. Não é inventar grandes coisas, mas é seguir a inovação. O básico bem feito não é manjar tudo que você puder e ser o novo guru do marketing, mas é fazer marketing. Não é você ser tipo o Thiago Côncio, o Leandro Branquinho das vendas do Brasil, mas é você saber perguntar para o cliente. É o básico. E quando você faz o... Uma coisa muito... Você começou falando assim, ninguém se preparou para a pandemia. Para a pandemia não dava, porque ninguém previu que isso ia acontecer. Mas imagina que além da pandemia podia ter acontecido qualquer outra coisa. E o que está sendo evidenciado agora é que ninguém estava preparado. O caixa, o dinheiro, o marketing, tudo. Porque agora o mundo mudou. E isso eu posso garantir. Por que mudou? Porque se antes o consumidor estava preocupado com 10 milhões de coisas e mais a tua farmácia, agora, nesse momento, ele já vai pegar dessas 10 milhões de coisas que ele se preocupa, vai jogar metade no lixo. Tudo que é supérfluo vai para o lixo. Agora a gente vai focar no que importa. E aí é que entra o ponto. Se até hoje você não trabalhou marca direito e comprava só porque o teu produto está mais barato, ou porque está no caminho mesmo, você não fidelizou, nesse momento você virou mais um. Então, agora é a hora em que a gente começa a entender se você era importante ou não para o teu cliente. Se você perdeu muito cliente, já tem a tua resposta. Você não era tão importante. Então, agora age, porque nunca está tarde para você agir. É a hora de começar ontem. Termina a live e vai desenhar com o que você vai fazer para ganhar aí uma imagem bacana na frente do cliente. A Natasha colocou assim, banco de dados, que sufoco, né? Ter o cadastro do cliente bem feito.
Isso é uma briga violenta que toda empresa tem, porque assim, para o comercial, nunca dá tempo de você fazer o cadastro do cliente corretamente, né? É sempre isso, sempre. Você fala assim, ó, pessoal, trouxe uma ferramenta nova aqui, aí você cria a burocracia que é preencher os dados. Ninguém nunca está disposto a fazer. E o marketing sempre brinca, fala, pessoal, se não tem dados do cliente correto, a gente consegue alcançar o cliente, né? Uma coisa tão básica que muitas empresas sofrem e que é difícil implantar. É muito difícil implantar, por quê? Porque o departamento comercial, ele não foi educado para isso. Então, eu acho que assim, que o problema agora é cada cliente que a gente atender, cada cliente, a gente treinar o máximo a nossa equipe comercial para entender a importância de ter o maior número de dados daquele cliente. E isso tem que ser feito uma educação. Não adianta a gente chegar no comercial e falar assim, pessoal, agora vocês têm que preencher isso. A gente não sabe isso. Eu tô te falando que eu sou vendedor. Pra gente, sabe o que é? Vocês são chato pra caralho. Me desculpa falar, porque vocês estão atrapalhando o meu trabalho, porque eu preciso vender, eu preciso entender o cliente. E vocês querem que eu preencha uma tela gigantesca com um monte de coisa que tem aqui que não serve pra nada, porque só tem o CNPJ dele. Só para atrapalhar, porque se eu tenho o CNPJ dele e eu tenho o nome dele, eu já faturo e já lanço o pedido para ele. Então, tem que ter uma conversa franca da importância do dado, da importância de ter esses dados. E para que isso serve? Porque sabe qual é o problema, né? Isso. O problema não é só não ter o dado. É que deve ter muita gente aqui, quem tiver coragem de falar, esse é o meu caso, que tem os dados, mas não usa pra porra nenhuma, né? Tá lá. Então, assim, também não adianta nada você ter informação e não usar. E isso acontece muito. Então, e isso é muito legal, porque depois que você tiver uma conversa franca explicando o porquê, que a gente vai aumentar as vendas e vai aumentar o quê? A gente vai conseguir chegar mais no cliente, chegando mais no cliente, ele vai comprar mais da farmácia, comprando mais da farmácia, você, vendedor, vai aumentar a sua comissão, sua produtividade, com isso você vai impactar a sua família. É uma história, uma historinha que você tem que contar. Aí, depois que você contou essa história, você conseguiu cativar a equipe, o que você faz? Você vai lá e faz uma ação com o cadastro, né, João? E mostra para ele que os resultados vieram do cadastro bem feito que ele fez. E talvez você pode até criar dentro da farmácia um sistema de premiar quem faz cadastros bem feitos para incentivar as outras pessoas a fazerem. É o básico bem feito, né? A Natália colocou aqui, ó, verdade, o que me salvou é uma dica legal, que foi o Omnichannel. Para quem o cliente conseguiu pagar no sistema, aqui ele mesmo tem que preencher alguns dados. Ah, legal. Então, por exemplo, ó, aqui, link de pagamento, o próprio cliente preenche os dados, né? Isso faz com que o cliente deixe o acesso lá. Ô, João, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu como profissional de marketing, ou eu como profissional de vendas, em atendimento, no balcão, o que você acha que eu tenho que fazer para eu ter as características desse novo profissional que as farmácias vão precisar no Brasil? O que você acha que assim são... Eu vou chegar nisso. Só queria falar uma coisa que o Roger escreveu aqui, que o excesso de informações é um dos maiores erros. E repara, se o cadastro tem informação demais que não serve para nada, simplifica. Somado a isso, sabe qual é o problema, Neto? Vocês me obrigam a preencher um cadastro gigantesco, que eu sei, porque eu trabalho na farmácia, que vocês não vão fazer porra nenhuma com eles. Então a gente precisa também ter um exemplo. E somado a isso, manda fazer o cadastro completo, mas o pessoal que cuida do cadastro, em vez de usar o cadastro, depois cria 4 campanhas diferentes. Um sorteio, não sei o que, e não usa o cadastro para nada. Focar. Sabe o que eu falo para minha equipe o dia inteiro? Ver o que vai dar menos trabalho e mais retorno. E foca nisso. Se a gente fazer 4 ações mal feitas, faz uma bem feita. Dá muito mais resultado. E aí a gente entra na outra pergunta. O que se espera de um profissional pós-Covid? Primeiro, eu acho que é mais eficiência. Porque o mercado pós-Covid vai ser um mercado diferente no sentido de ter menos coisas. Imagina que o consumidor está com menos dinheiro, ele está mais preocupado, ou porque perdeu o emprego, ou porque alguém da família perdeu o emprego. E aí as empresas também, as farmácias, devem ter demitido algumas pessoas, por mais que elas estejam abertas e trabalhando. Então, a gente precisa ser mais eficiente. E aí, Neto, uma coisa importante, mais humano também. E aí, o que é importante? Ouvir mais do que falar. Vendedor tem uma coisa que é chata, que vendedor fala demais. Vendedor bom é o que escuta. Porque o que acontece? Vou dar um exemplo quando eu vou vender minha empresa nas outras, né? Eu tenho agências de publicidade, eu vou lá vender a empresa.
como eu comecei vendendo minha empresa, né? Eu tinha um PowerPoint gigantesco, eu abria, começava a falar. Às vezes eu falava um monte de coisa que o cara não quer ouvir. Agora o que eu faço? Eu chego lá e peço para ele falar o que ele quiser. Quando ele vai falando, eu já ouvi e falo, então é isso que eu vou falar, ele gosta disso, eu quero isso. Eu já falo muito menos, mas eu falo exatamente o que ele quer ouvir e eu também quero falar. Isso é o que a gente espera agora. Porque o consumidor, quando chegar pós-Covid, eu vou querer uma marca que converse comigo, que seja mais próxima, mas tem uma coisa, né, fundamental, verdadeira, tem que ser de verdade. Repara que no começo da Covid, todas as marcas falavam, dou 20 milhões de álcool gel, eu estou fazendo não sei o que pelo Brasil. Os consumidores começaram a bater nessas marcas. Porque se você faz isso, mas erra em outro ponto, então peraí, as marcas vão ter que ser verdadeiras. Então, se você for ajudar, se você for uma marca próxima às pessoas, isso tem que ser de verdade, né? Tu não vai poder ser de mentira, não. É fantástico o que você falou, porque assim, o que eu vejo, né? Tava conversando até, pessoal, eu sempre converso com a galera que faz live comigo na parte da tarde. Eu conversando hoje com o João me deu um exemplo muito legal, que ele falou o seguinte, que ele tem um cliente, né, que a gente precisa falar o nome Conta aqui. essa história. Quer que eu fale dele aqui? Não, então, quer contar a história? Conta você a história aí do cliente que... Eu tenho um cliente que ele é grande, ele é muito grande no Brasil, é uma marca famosa, por isso que eu não gosto de dar nome, né? E ele chegou para mim no começo da Covid e falou, olha, a situação está difícil, muitas lojas fechadas no Brasil, e eu tenho 3 agências que me atendem, João, a tua e outras 2. A tua é o que faz mais trabalhos. Então eu quero manter o teu trabalho. E eu não vou poder, João, aumentar teu valor tão cedo. Eu tenho que diminuir. Mas eu tenho uma proposta, eu não vou diminuir, vai continuar igual. Só que eu vou ter que abrir mão das outras 2 agências. E aí você vai ter que fazer o teu trabalho e das outras 2. Você topa? Claro que eu topei, não demiti ninguém, a gente vai ter que trabalhar direito. E ele falou, João, acabando a pandemia, não se preocupe, eu vou recontratar as 2 e a gente segue. Aí eu perguntei pro Neto, você acha que quando acabar a pandemia ele vai recontratar alguém? Não vai. Porque se eu estou entregando tudo e ele economizou dinheiro, vai manter assim. Mas aí o que eu aprendi? O cliente está empreendendo que dá para investir menos. Eu aprendi que com a minha equipe dá para ser mais eficiente e entregar. O mercado todo está se adaptando. Então, no futuro, Neto, o dinheiro que a gente jogava para cima, a gente vai ver que talvez não precise. Dá para entregar mais ou igual com o que a gente faz. Eu dou um exemplo prático. Reportagem de ontem, que a Rede Globo entendeu que as novelas delas podem ser mais simples, porque não precisa de ser o E todo. Já que a gente falou de marqueteiro, que marqueteiro não precisa ser profissional de marketing, eu dou outro exemplo, Marília Mendonça, que ela gravou um clipe dela na casa dela simples. E quando outros artistas foram para ela e falaram, pô, mas tá muito simples, a resposta dela foi, mas o simples vai ser o que vai ser de agora em diante. A gente aprendeu que a simplicidade é importante. A simplicidade é o que conecta a gente. Ou seja, de novo, não precisa ser marqueteiro para ser marqueteiro. E como futuro, a gente vai ter que ser eficiente. E posso dar um exemplo bom disso, Neto? A gente está fazendo muito call, a gente está conversando com todo mundo, né? Eu estou conhecendo as pessoas. E a gente está vendo como se apresentar como a gente é, de uma forma humana, é bacana. Começou a pandemia, Neto, minhas reuniões o dia inteiro era assim, por live, no Zoom, coisa assim, né? E todo mundo com a câmera desligada. Aí começaram a ligar a câmera e parecia casa de blogueiro, de youtuber, porque é tudo bonito, produzir. Hoje, a gente faz assim, eu não tenho onde gravar para você aqui. Por que eu não tenho? Porque onde era meu escritório virou quarto de bebê que minha filha vai nascer. Eu estou trabalhando na sala, minha esposa está lá, então eu estou no meu quarto, que está aqui com a cama. Derrubei o telefone. Mas assim, eu tô com a cama arrumada, eu tô aqui no meu computador. E aí, ô, João, não, calma. Olha isso aqui, calma, pera aí. Ó, a minha cama, meu computador e a cama desarrumada. Eu tô igual. Por quê? E sabe o que é legal, né? Porque esse é o João de verdade. Esse é o Neto de verdade. Eu faço reunião e eu vejo a casa dos meus clientes e eu falo, nossa, ele é uma pessoa igual a mim. Teve uma reunião que meu filho dele começou a pular no pescoço dele. Ele é diretor de uma grande empresa. Quando o filho pulou no pescoço dele, eu falei, que legal, cara. Ele é humano, ele não é aquele robô de terno e gravata que eu vejo na empresa. Eu valorizo mais. A gente vai aprender com isso, por mais que você não faça reunião pela internet, a simplicidade. A gente quer ver pessoas. Neto, eu quero ver você, eu não quero ver você de terno e gravata. Eu não quero a Gabriela Pugliese de uma vida que eu sei que é mentirosa. É o exemplo que eu dei. Eu quero a Thelminha do BBB, e ela virou uma influência, porque eu vi que ela é uma pessoa normal. A gente quer isso.
E a Gabriela tá só perdendo seguidor, né? Porque não adianta, não se sustenta, né? Ó, deixa eu transformar isso para farmácia, uma coisa muito importante que você falou sobre o cliente que cancelou as 12 e ficou com você. Isso aí é o seguinte, essa semana aqui, eu tive, pessoal, alguns casos aí, a Natasha até acompanhou comigo, de algumas farmácias que falaram assim, Neto, durante a pandemia, o que aconteceu? Diminuiu o número de fórmulas com ticket médio alto e aumentou bastante o meu número de fórmulas de ticket médio baixinho. E aí eu tô com um problema na mão porque eu não estou conseguindo atender todos os clientes. Por quê? Porque o fluxo chegou, porque mais clientes comprando, só que eu tô ganhando a mesma coisa e com um fluxo maior e atrasando. Como que eu faço para resolver isso? Porque eu sou pequeno e eu não consigo contratar mais pessoas. E aí eu vi que algumas farmácias falaram assim, cara, você vai ter que contratar. A gente só conseguiu resolvendo contratando mais pessoas. E aí, essa é uma decisão muito importante, porque é o seguinte, número 1, você não vai poder ficar... Então, você que tá... Se tem, ó, pessoal, por favor, coloca para mim aí quem que é proprietário, coloca proprietário. Quem que é colaborador, coloca colaborador, só para a gente entender, porque o que eu vou falar agora é importante, tá? Número 1, é o seguinte, se você é um colaborador bola murcha, me desculpa, se você é aquele cara que perde tempo no Instagram, que você não é um cara altamente produtivo, que você não é um cara altamente eficaz, você vai rodar. Você vai rodar. Não vai ter mais espaço para você. Não vai ter espaço para você. Então, você tem que entender que a partir de agora, você tem que dar resultado. Eu tenho uma brincadeira aqui de uma cliente que falou para mim assim, Neto, eu acho super legal as suas lives, mas, cara, posso dar uma sugestão? Não tem como você salvar elas ou fazer ela num outro horário, porque o meu colaborador está em casa nesse horário e não dá para ele assistir, porque ele está com a família dele. E aí eu pergunto para você, olha o tanto de pessoas colocando colaborador ali, né? Gente, o sucesso exige mais. Não adianta, se você quiser crescer, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, principalmente 1 hora do seu dia para estudar, infelizmente. Porque se você não fizer isso, o que você está fazendo? Você está ficando na zona de conforto, e a zona de conforto é uma delícia, mas nada acontece lá. Eu também tenho 3 filhos, e nem por isso eu não estou aqui todo dia à noite, eu não estou escrevendo texto, é o momento. Vai ser para o resto da vida assim? Não vai ser para o resto da vida assim. Vai ser para o resto da vida chegando fórmula de ticket médio baixo? Não vai ser. Mas agora é a hora da equipe entender, todos vocês são colaboradores, é hora de vocês entender que não tem espaço para bola murcha. Não tem espaço. Você vai ter que ser produtivo, altamente produtivo, eficaz, eficiente e rápido. Posso Porque fazer se você... Pode. Eu quero fazer umas evidências aí para do segmento. Só dessa informação que você trouxe, Neto, para mim já abriu um mundo. Quando você fala que caiu muito o ticket médio, mas aumentou o volume. Vamos analisar isso na visão de marketing? Primeiro, caiu o ticket médio é o mínimo que eu espero. Isso ia acontecer em qualquer setor. Porque as pessoas, quando perdem receita ou têm medo do futuro, elas cortam o que não é o mais importante para elas. Aí você fala assim, no final isso vai voltar, o ticket médio alto? Não sei, não apostaria, viu? Acho que vai subir, mas não vai ser como antes. Por quê? Porque quando eu me acostumei com o menos e deixei aquela fórmula que eu não preciso tanto, depois de 3 meses sem ela, talvez eu me acostume sem ela. Isso significa o quê? Que você vai ter que aprender a valorizar o teu serviço, o teu produto, para o cara saber que ele não precisa mais dar um puta do upgrade na vida dele. Então volte a comprar. Você vai ter que informar mais, que antes você não precisava. Segundo, se você tem muito cliente pedindo coisa pequena, se cresceu, significa que tem muita gente experimentando a tua farmácia. Isso é uma coisa que eu adoraria na minha empresa. Quanta gente, então, que nunca ouviu falar de ti, que agora está te procurando porque a farmácia deles ficou cara, porque não é. E esse é o momento que você tem que encantar. Então, contratar um colaborador a mais, 2, ou trabalhar bem, sei lá como, isso não é custo, é investimento. O dinheiro que você ia botar no Facebook, você está botando nesse colaborador, que é o primeiro contato. Você vai ter que trabalhar nisso. E aí, se você trabalhar bem, depois, no segundo momento, você vai ter muito mais clientes que te conheceram. Pô, a gente se mata, Neto, para se apresentar para os clientes. Tem um monte de gente te conhecendo. Você acha que isso é custo? Não, isso é investimento. Contrata a gente e trabalha direitos. Daí aproveita esse momento. O pior, Neto, sabe o que seria? Se você falasse assim, João, ticket médio caiu e, e o número de pedidos também caiu. Eu ia falar, putz, aí ferrou. Mas se não caiu o número de pedidos, significa que tem uma demanda aí te procurando. Aproveita que, se você fidelizar, ela fica. Então, e outra coisa que eu ia falar é o seguinte, porque assim, do mesmo tempo que não tem espaço para esse colaborador bola murcha aí, também não tem espaço
para um novo empreendedor que entende que talvez a margem dele vai diminuir. Vai diminuir a margem, gente, não adianta. Ó, vamos lá, vamos falar. Há 3 anos atrás, a gente vendia curso em vídeo, por exemplo, R$ 480 o módulo, curso em vídeo. 480. Hoje a gente lança plataforma, igual lançou aí, se eu não me engano, a Jussara acabou de lançar, por R$ 84. Isso é democratização. Não vai mudar. Isso só vai piorar, porque o acesso à informação é mais fácil e é mais rápido. Você vai ter que trabalhar mais, você vai ter que talvez diminuir mais a sua margem e você vai ter que fortalecer mais ainda a sua marca. Por quê? Talvez nesse momento aqui, menos pessoas compram, mas elas vão comprar de quem aparece mais, de quem elas confiam e de quem fala a linguagem delas. Então, hoje eu estava brincando lá, o pessoal colocou no meu Instagram assim, como que eu trato o cliente? Né? Daí, como que eu trato o cliente? Como eu gostaria de ser tratado? Não! Eu sempre falo isso, não é como você gostaria de ser tratado, é como ele gostaria de ser tratado, porque pessoas são diferentes. E a farmácia tem que entender isso, ou qualquer estabelecimento, a gente fala farmácia aqui, mas se tiver alguém que não é de farmácia, é a mesma regra, não muda nada, sabe? Então, me desculpa ser franco, gente, vocês sabem que, assim, o pessoal que me acompanha aí, tem um pessoal que está comigo faz muito tempo já, né? E me desculpa falar para vocês, falar na cara de vocês que não vai ter espaço para vocês que faz mau trabalho, mas eu estou falando isso que é para tirar as vendas dos seus olhos, porque eu te amo. Eu gosto de você e eu quero ver você fazendo sucesso, eu quero ver você bem. Porque se eu não gostasse de você, eu não falaria essas verdades aqui. Né? Eu não falaria que você vai ter que se desdobrar mais, que você vai ter que estudar, você vai ter que se reinventar, você vai ter que aprender a fazer rapport, você vai ter que entrar no YouTube, vai ter que colocar rapport lá e ver tudo que é rapport. E rapport que eu falo não é espelhamento, é perguntar. Você vai ter que aprender a perguntar, sabe? Você vai ter que entender gatilhos mentais. Você vai ter que entender como encantar o cliente, falar o que ele quer ouvir, entregar para ele alguma coisa que faça sentido, que vai gerar resultado para ele e parar de enganar. Então, se eu falo isso para você, que está me assistindo aí, desculpa, João, o desabafo, mas se eu falo para você isso, não é porque eu quero o seu mal, muito pelo contrário, eu não quero que você saia da empresa. Eu quero que você vai dormir hoje com essa cabeça que amanhã você vai ter que acordar mais cedo, tomar um banho gelado, aproveitar o milagre da manhã, sei lá o quê, mas você vai ter que se inovar, que se reinventar. E você vai ter que chegar na farmácia, vai ter que blindar os seus problemas que você tem na sua casa, e vai ter que chegar na farmácia de alto astral e vai ter que produzir mais do que você produzia. E aí, isso não é produzir igual. Eu já faço um trabalho bem feito. Não, é produzir mais. Assim como eu estou produzindo mais, assim como o João está produzindo mais, assim como todo mundo está produzindo mais. E quem ficar pelo caminho, gente, entenda, vocês que são colaboradores, se amanhã você chegar e não tiver mais aquele amigo do seu lado, você entende que não foi a empresa que dispensou ele. Foi ele que se dispensou quando ele não entendeu a nova realidade do mercado, quando ele não entendeu que ele tinha que fazer conexão com o cliente, quando ele não entendeu que ele tinha que vender valor, quando ele não entendeu que quando alguém pediu alguma coisa para ele, ao invés de ele fazer cara feia, falar tipo assim, puta, sempre eu, que bosta, ele falar assim, graças a Deus que eu estou empregado, que eu estou ganhando dinheiro, e eu vou fazer isso na hora, e vou fazer mais que o combinado. E essas pessoas que entenderem esse novo mundo, essas pessoas têm emprego garantido em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Neto, quando se fala dessa pessoa, fala assim, olha, grava a live para o meu funcionário, que às 8 da noite ele está com a família, então ele vai assistir outro horário. Você vê 2 erros aí. Primeiro, a gente entender que esse profissional vai, com o tempo, perder o emprego. Não esse específico, porque ele tem uma chefe muito legal. Porque deixa ele não estudar. Mas hoje, como você mesmo disse, a informação está democratizada. Então hoje, você disse que por R$ 80 o pessoal pode fazer um curso contigo, tem vídeos na internet, tem livros. Então antes, o mundo era injusto, muito mais do que é hoje. Claro que hoje continua assim. Mas antes, se você não tivesse dinheiro, você não estudava. Então hoje, tem tanta gente com garra que não tinha acesso à informação, hoje tem, que vai pegar o emprego de quem não está afim. Na minha empresa, eu contrato quem está afim. Só que somado a isso, essa pessoa que falou contigo vai entender uma coisa, ela como proprietária, que a culpa dele não estudar também é dela. Não é só dela exigir ele estudar, mas ela não mostrou para ele a importância disso e a empresa dela talvez não esteja numa excelência bacana, porque se ele não estuda, talvez outros também não. Sabe uma coisa que ela vai entender? Que quando um dia esse profissional sair da empresa dela e for para outra, se bobear, ele vai estudar até tarde.
E aí ela vai entender, pô, esse cara mudou? Não, não é que mudou. É que ele está numa empresa que ele vai ver que é competitiva, que está up-to-date, que está sempre inovando. Agora, se a empresa dele nunca inovar, ele também não vai se inovar. E aí a gente tem uma coisa muito importante, Neto. Alguém enfiou na cabeça de vendedor e marqueteiro que não precisa estudar. Tanto é que repara que vendedor, marqueteiro, fala assim, nossa, eu não virei médico porque eles estudam demais. Cara, a gente tem que estudar pra cacete, Neto. Porque se eu não entender o que pensa o consumidor, como ele age, quais são os enseios dele, quais são os medos, eu tô ferrado. E nesse meio em que a tecnologia está imperando, que a gente vive com isso, e cada dia tem uma novidade na internet, na tecnologia, ou a gente estuda todos os dias, ou a gente vira um profissional meia boca e a gente não vende. E ainda vou te falar uma coisa pior para você, Neto. É o teu mercado ainda pior. Porque quando eu pego o meu mercado de publicidade, ainda os produtos não são iguais. Em manipulação, muitas vezes o produto é exatamente igual. Então, se você não tiver uma estrutura bem feita, tem um preço bacana. Se você não tiver um atendimento bacana, uma comunicação bacana, para que eu vou comprar você? Ainda é um produto que não dá para diferenciar. Então, se a pessoa não estudar, não inovar, tchau, ela está ferrada. Então, marketing não é supérfluo, venda com qualidade não é supérfluo, estudar é fundamental nesse meio. Estuda que cresce. Ó, vou te falar uma coisa que é pura verdade agora. Desde que a gente comprou a Consulfarma, que eu, tipo, tô no lugar que eu amo estar, que eu amo fazer o que eu faço, então eu não posso nem falar que eu trabalho, que se eu falar que eu trabalho, Deus vai me punir. Então eu não posso chamar isso de trabalho. Por isso que eu faço sábado e domingo todo dia. E aí, assim, vai fazer uns 2 anos que eu venho gerando conteúdo, escrevendo um textão lá no Instagram, e na minha cabeça, eu tô tipo assim, ó, nossa, tô produzindo muito, né? E aí, às vezes, eu queria lançar alguma coisa, eu esperava alguém da criação fazer uma arte para mim. Isso demorava 3 dias, até a minha capacidade criativa morria, né? Porque eu não sou um cara, infelizmente, eu não sou um cara assim, ó, tem que escrever na terça-feira sobre orçamento rejeitado. Não é assim. As minhas ideias vêm quando eu tô tomando banho, quando eu tô dormindo, sabe? Às vezes de madrugada, então assim, sei lá. E aí, o que acontece? Veio a pandemia. Aí veio a pandemia. Ô, João, me desculpa, na pandemia, eu gerencio as minhas 4 equipes, que eu tenho 4 equipes comercial, né? Ajudo bastante a Ju no Caju Pressão no marketing. Eu fiz canal no YouTube, cara. Quem falou? Tipo, hoje eu tenho um canal no YouTube, inclusive quem tá me assistindo aí, eu vou pedir um favor. Falta só 11 pessoas para eu atingir 100 inscritos lá, e só atingir 100 inscritos o YouTube vai liberar eu fazer live lá. Então vai lá e me segue no Neto Montagnini para eu conseguir fazer live pelo YouTube. Então assim, eu tenho um canal no YouTube, eu fiz blog, eu faço live todo dia à noite, vai fazer aqui mais de um mês, que todos os dias, quase todos os dias às 8 horas eu faço live, eu escrevo texto, eu trabalho. Olha aí, cara. E aí, se você me perguntasse antes assim, Neto, você é produtivo? Sabe o que eu ia responder para você? Sou. E agora, se você perguntar assim, Neto, você é produtivo? Eu vou falar para você assim, não, João, não como deveria ser. Porque eu faço tudo isso e eu sei que eu poderia fazer muito mais. Porque eu tenho capacidade para fazer muito mais. Porque qualquer ser humano aqui, qualquer um que está aqui, olha lá, faz dieta. Comecei, né, ele fazer dieta. Fiz até um brigadeiro hoje de whey, top. Então, assim, qualquer ser humano que está aqui tem capacidade maior até que a minha. Porque eu, por exemplo, eu sou um cara que eu fugi um pouco da escola, né? Eu fui estudar depois de tarde, eu fui estudar. Porque eu era aquele vendedor à moda antiga, que vende tudo que também não existe mais. Morreu esse cara. Então eu tenho muito vício de linguagem, eu tenho muito erro de escrita, e mesmo assim eu faço. Então se eu faço, e me desculpa, galera, me desculpa quem é colaborador aí, se você pegar 6 anos atrás, 6 anos não é nada, né, João? 6 anos não é nada. Há 6 anos atrás eu era um simples vendedor, que ficava dentro de uma baia, ligando para cliente. Só que eu fazia o melhor trabalho que eu podia fazer como vendedor. Então, se eu fiz, todo mundo aqui tem capacidade de fazer. Se eu me reinventei, todo mundo se reinventa. O que importa é a vontade, né? É correr atrás. Tá afim de conseguir as coisas. É não ficar sentado na cadeira sem fazer nada. O tempo que você gasta vendo novelas, consegue fazer muita coisa. Claro, não estou falando para não ver novela, relaxar também é importante. Mas é dedicação, é trabalhar, não tem muito jeito. Eu dou um exemplo muito prático, né? Assim, eu te conheço pouco, de alguns dias conversando, né? Mas só essa tua vontade quando você fala... quando a gente fez o nosso... Você mandou os stories me marcando, a minha esposa falou assim, fudeu essa live, hein? Porque o cara é animado pra caramba. Como é que você vai conseguir estar animado assim? E, cara, é isso que faz as coisas acontecerem. É vontade, cara. Não tem milagre.
Eu lembro que quando eu escrevi meu primeiro livro, Neto, eu fui para um amigo meu, eu falei assim, cara, como é que se escreve livro? Ele falou, João, livro escreve com a bunda. E eu falei, com a bunda? É? Como é que é com a bunda? Eu falei, bota a bunda na cadeira e escreve. Botando a bunda na cadeira, livro sai. É isso, cara. É a gente trabalhar. E aí, quando você falou disso, pô, eu escrevo errado ou não, nunca li texto teu, mas estando errado teu, pouco importa. Tem uma coisa que eu aprendi na Consulfarma. Na primeira vez que eu fui dar palestra na Consulfarma, eu fui depois do Leandro Carnal. O que, aliás, foi uma puta de uma sacanagem que me fizeram. Eu tenho que botar depois do Leandro Carnal, é foda. E eu lembro que o Leandro Carnal falou uma frase que me marcou, Neto, pra vida. Ele falou assim, antes feito que bem feito. Faz, depois você melhora. Depois você melhora. E depois que ele falou isso, pra mim é tão óbvio que tanta gente, Neto, sabe qual é o problema? E aí vamos ver se quem tem esse problema. Fica esperando a condição ideal. Ah, eu preciso ter isso, eu preciso ter algum criativo, eu preciso saber escrever bem, eu preciso perder a vergonha. Cara, se você não botar a cara e fazer live todo dia, você não perde vergonha. A gente tá aqui, Neto, com 140 pessoas nessa live. Você tem ideia do que é isso? Sem você e eu sermos famosos? E claro, esse número é por causa do Neto, não é por causa de mim, estamos na do Neto. Coitado, lógico que não. A minha live dá 30 pessoas no máximo aqui. Eu sei que tá aqui hoje. Mas por que eu falo isso aqui? Eu tenho certeza que isso foi construído. O Neto, tanto fazer live, as pessoas foram conhecendo. A gente constrói, Neto, não tem jeito. Então, se a gente não correr atrás, ferrou. E aí eu vou dar uma dica para todo mundo. O pessoal pode estar pensando assim, porque como eu dou muita aula em faculdade, eu já sei até as perguntas. Ah, o Neto falou que ele tem ideias o dia inteiro, mas é fácil pro Neto. O Neto é criativo, eu não sou criativo. Criatividade, sabe o que é, pessoal? É estudo. Se você vê live, se você lê livro, se você vê, vai vindo as ideias. A ideia não vem assim. Eu duvido que o Neto senta e fala assim, agora o que eu vou escrever? Às vezes ele está conversando com o farmacêutico, o farmacêutico fala e fala, pô, isso é uma live. Aí, se você fizer a tua vida estudar, conteúdo vem estudando, não tem jeito. O Lucas conta uma coisa que é muito legal. O Lucas fala assim, ó, quando eu escuto alguém falando alguma coisa, né? Aí eu vou contar, eu falo assim, ó, o João me falou isso. Daí da segunda vez eu falo assim, ó, viu? Uma pessoa me falou isso. Depois da quarta, quinta vez eu falo assim, ó, faz isso. Eu já pego pra mim, né? E essa é a pura verdade, porque assim, de verdade, nada você se cria e muita coisa você se copia readaptando, tá? Então, muitas coisas que eu falo são coisas que eu vejo, sim, nas lives que eu sigo a galera, são coisas que eu vejo em livro e que eu readapto pro nosso mercado, né? Eu só faço isso. E aí, o que acontece? Aí tem uns loucos aí, que são meus parceiros, que testam as ideias e tem resultado e fala, ó, foi legal que eu tive resultado. Mas é assim, a gente não sabe o que dá resultado e o que não dá. Então, assim, você não tem que se preocupar. Eu acho que assim, as pessoas não têm que se preocupar em sentar e falar assim, vamos ser altamente criativo em reinventar a história da farmácia magistral. Não! Você não tem que fazer isso. Cara, a primeira coisa que você faz, por exemplo, a gente está no grupo de gestão lá. Quem é do grupo de gestão aí, fala eu. Meu, eu estava dando uma bronca no grupo de gestão hoje que muita farmácia pequena, o nosso mercado, ele é feito de farmácia pequena. Estava dando uma bronca hoje que muita farmácia pequena não é participativa lá. Né? E aí o que acontece? Olha o que eles falaram para mim. Falaram assim, Neto, é que não é a minha realidade. E aí eu falo para você o seguinte, então tá bom, o cara que é grande hoje, ele nunca foi pequeno? Ele foi pequeno. Ele passou pelo processo de crescimento que você tem que passar. Quem de vocês aí tem coragem de pegar e mandar uma mensagem particular para alguém que você acredita que é referência como farmácia? Porque tem alguém que é referência. Quem de vocês aí tem coragem de mandar uma mensagem particular e falar assim, viu, conta a sua história para mim, me fala como você cresceu, qual caminho você percorreu? Porque eu faço isso, gente. Eu faço isso. Meu, eu tô com o João Riva aqui falando comigo, sabe por quê? Porque eu pedi para ele falar comigo, foi um convite. Eu falei com a Amanda do Fórmula de Lançamento, sabe por quê? Porque eu pedi para ela falar comigo. Se eu não pedir, eles não vão fazer. Então, o não eu já tenho, eu tenho que ter o sim. Então, me desculpa, galera, vocês que são menores, se vocês querem crescer, é obrigação de vocês pegar um case de uma pessoa que chegou... E outra, na boa, me desculpa, para de seguir quem não tem sucesso. Porque você é a média das pessoas que você convive. Se você convive com pessoas que são baladeiras que bebem, eles vão te convidar para ir para balada e vão convidar você para beber. Se você convive com pessoas que têm sucesso, que estudam, eles vão te indicar livro, vão te indicar curso para fazer, vão te indicar ferramentas de performance. Então você é a média das pessoas que você convive. Começa com... Oi.
Uma coisa muito importante aí que você estava falando, é que você fala e eu esqueço o que eu vou falar, cara, aí fudeu. Mas Só para finalizar, vai. começa a conviver com pessoas que você se espelha. Não, viu? Não vai atrás de pessoas que não chegou em lugar nenhum, que vai lá de empreendedorismo de palco, falar para você assim, tenha o seu melhor negócio, só que ele não fez o melhor negócio. Então, muitas vezes, ignora o que eu estou falando. Muitas vezes ignora, porque eu não tenho uma farmácia de sucesso. Eu não tenho. Eu participei da Almaderma, participei muitos anos, mas hoje eu não tenho. Eu tenho boas ideias. Agora, tem tanta gente legal que tem farmácia de sucesso que você pode chegar e perguntar o que você faz no seu dia a dia que vai clarear. Então, não tenha medo, porque para você crescer, você vai ter que se arriscar. E arriscar é você mandar uma mensagem perguntando se pode fazer uma reunião pelo Zoom. E muita gente vai te ajudar. E você que é colaborador aí, você que é vendedor, por exemplo, aí sim, se você quiser chegar no meu nível de vendedor, do Antônio Queiroz ou qualquer outro vendedor, manda mensagem para mim. Quem já mandou mensagem para mim aqui, fala se eu respondo ou não respondo. Eu respondo, então manda mensagem. Eu tô aqui para ajudar todo mundo. E aí, né? Ajuda aqui. Se a pessoa fala que ela é pequena, então aquela ideia não serve para ele, o trabalho dela é adaptar. Porque nada no mundo vem de mão beijada. Se houve ideia, se adapta para a tua realidade. Isso é o mínimo que a gente espera, né? E outra coisa, as pessoas elas ficam com um cara pequenininho do lado, às vezes tem essa impressão, né? Sabe por quê? Porque é mais seguro. Aquele negócio, nossa, eu tô com aqueles pequenininhos, eu sou o melhor deles, eu sou o cara. E se eu ficar com os caras maiores que eu vou ser pequeno. E aí a gente não lembra que se a gente tiver com os caras maiores, a gente fica igual a eles, não tem jeito. A gente tem que crescer. O grande problema do pequeno, no meu ver, é que às vezes ele pensa como pequeno. Você pode ser pequeno, mas pensa como grande. Pensa como grande. E aí, porque se você não conseguir chegar lá, pelo menos ela vai ser maior do que você está. Corre atrás de informação. Mas principalmente, Neto, estudar, e isso que você falou do empreendedor de palco, que eu acho muito legal. Foca onde tem conteúdo. Porque o que o empreendedor de palco faz? Ele te dá atalho, te dá o caminho fácil, que você olha e fala assim, cara, é só isso, cinco dicas para ficar rico, eu vou seguir assim. Não tem atalho. O Neto falou dos 6 anos, que realmente é um tempo curto para ele conseguir tudo o que ele conseguiu. Mas eu imagino que ele só conseguiu em 6 anos porque ele trabalha 10 horas por dia. Eu conto uma história que é muito legal, né? Não, e outra, são 17 anos de mercado. Pô, eu já estava preparado, eu só não tinha oportunidade. Eu não tinha mas preparado eu já estava. Uma história que eu conto muito legal, Neto. Tem um amigo meu que tem uma empresa gigantesca, ele é milionário na empresa dele, e ele vende um produto X, né? Aí ele chegou um dia para mim e falou assim, João, sabe quando eu lancei a empresa? É um produto diferente, que é criptomoeda, moeda digital. Ele falou assim, ninguém acredita nisso. Então, o que eu fiz? Eu saí de casa às 5 da manhã, às 6, 7 da manhã, não me lembro o horário, e combinei que eu só ia voltar para casa quando eu vendesse R$1.000 em criptomoeda. Aí ele falou assim, João, eu só consegui vender às 5 da manhã. Aí eu voltei para casa às 5 da manhã seguinte. Aí eu falei assim, cara, se fosse eu, João, eu ia ter dado 10 da noite e falar, não deu certo. Ia ter largado o negócio e ia estar na merda. Aí, quando eu estava contando isso, um amigo meu estava do lado e falou assim, João, 10, 5 da tarde já teria desistido. A diferença de dar certo ou não é o quantas horas você aguentou. Porque ele deve ter ouvido não o dia inteiro, mas não desistiu. Imagina quanto não o Neto não deve ter recebido. O Neto fala da simplicidade, é um cara simples, acho que é por isso que ele é tão cativante. Mas, cara, eu dou palestra o dia inteiro, né? Muita. Na Consulfarma é uma feira gigante, é um evento gigantesco de tecnologia, de espaço. Aí eu fico imaginando, para conseguir construir isso, não deve ter sido bala fácil. Imagina o tanto de não. O que eu brinco, tem uma frase do Rocky Balboa, que eu acho que eu uso sempre, que ele fala para o filho, que o filho dele estava falando do Neto que ele ia levar muita porrada numa luta, e o Neto falou, filho, entenda que a vida não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. E é isso, cara. É isso que é a vida. Então, quando você fala de motivação, Neto, é isso. É deixar de frescura, é trabalhar, correr atrás, estudar, é isso que dá certo. É que assim, ó, a gente fica reclamando muito do nosso concorrente, né? Ah, meu concorrente faz o trabalho... eu parei com isso faz uns 4 anos já que eu parei. Eu nem olho o que eles fazem. Eu não olho nem no Instagram. Porque a gente perde tempo olhando para o concorrente. Só que é o seguinte, mesmo que o concorrente faça coisa errada, João, a gente não tem poder nenhum sobre ele. A gente tem poder sobre o que a gente faz. Então, o que acontece? Ao invés de ficar olhando, por exemplo, para o cara que vende pra caramba do seu lado, ou para o seu concorrente que tem preço baixo, olha para você.
né? Olha para você o que você pode fazer para melhorar a sua performance. Porque ninguém, a única pessoa capaz de matar o seu negócio, eu falei isso no grupo hoje, é você mesmo fazendo um mau trabalho. Vocês que estão aí, a única pessoa capaz de matar o negócio de vocês é se vocês fizerem um mau trabalho. Porque enquanto vocês fizerem um trabalho certinho, o básico bem feito, e o básico bem feito tem network, tem relacionamento, tem tudo que a gente falou aqui hoje, vai ter espaço para você, cara. Vai ter, Cuidado, porque Neto. tem... E cuidado com o concorrente que você vai escutar. Sabe por quê? Porque eu aprendi que tem uma coisa que assim, o ser humano é mentiroso demais, né? Então você vai falar, você é dono de uma farmácia com outro dono de uma farmácia que está sofrendo que nem você. Sabe para quanto você vende? Ele vai mentir para o número lá em cima, vai falar um monte de mentira para você que você vai acreditar que é verdade, você vai se sentir bom. Então cuidado com quem você escuta, porque ele pode estar contando um monte de mentira, você vai acreditar e vai se sentir um lesado. Esse é o cuidado que eu tomo. Hoje, quando chega um amigo meu e fala, João, tá dando tudo errado para mim, eu falo, então vamos conversar, porque esse daí eu posso confiar. Porque tem que tomar um cuidado muito com esses exemplos de quem está dando certo demais. Às vezes é tudo mentira, você vai se sentir mal e você está no caminho certo. Então foca em quem também você sente que está falando a verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa, João. A gente tem 10 minutos de live, né? Você acha que a história, porque assim, eu amo aquela história. Você acha que você contar a história do seu cachorro tem um contexto com o que a gente está conversando aqui? Porque se tiver, eu gostaria muito que você contasse para a galera ouvir essa história que é fenomenal. Vou contar. A história acontece assim, cara. Quando eu me casei com a Andréia, que eu sou casado até hoje, que está grávida até, né? Eu tinha um sonho. Eu tinha 2 sonhos na minha vida. Primeiro, eu queria ter uma adega de vinhos e eu queria ter um cachorro. Porque minha mãe não me deixava nem ter adega, nem ter cachorro. E quando eu conheci a Andréia, a gente combinou que ia ter um cachorro. Primeiro eu consegui a adega, depois o cachorro. Aí eu combinei que eu ia comprar esse cachorro, eu ia pegar o cachorro num canil e adotar. Só que eu estava passeando no shopping, né? E teve um cachorrinho que quando eu estiquei minha mão, ele pulou. Eu falei, é esse, foi Deus que escolheu para mim. Aí peguei esse cachorro e comprei. Quando eu botei ele no meu colo, né, ele começou a tremer. Eu falei, nossa, isso é amor à primeira vista. E eu dei o nome dele de Chico. E esse cachorro virou a minha vida como da minha esposa, né? E a gente fazia tudo por ele. E aí, o que acontece? Não temos filho, o cachorro era tudo. A gente começou a cuidar. Quando deu, né, uns 5 anos, ele era Shih Tzu, né? E ele começou a ter todos os problemas que existem no mundo que um cachorro pode ter. Todos. Tanto que ele só podia comer uma ração, né? Porque era uma premium, que era hipoalergênica. Se você for comer no fazano, ou se você comprar a ração dele, era o mesmo preço. Mas ele tinha essa ração. Eu fui no veterinário, e o veterinário falou, João, você pegou o cachorro do pet shop, não tem jeito. Cachorro de pet shop, João, vai ter problema. Porque o canil faz tanto cruzamento, filho com irmão, não sei o que vai ter. Só que nessa época, né, eu já estava apaixonado pelo cachorro. Não ia mais jogar fora. O cachorro, óbvio, nunca ia fazer uma coisa dessa. Fiquei com o cachorro. A partir desse dia, ele começou a ter um monte de problemas, né? E teve um dia que o que aconteceu? Eu estava viajando, quando eu cheguei em casa, o cachorro não se mexia. Não se mexia. E aí eu peguei ele no colo. Quando eu peguei no colo, ele começou a chorar muito. Levei no hospital, a médica falou, a veterinária, falou assim, olha, ele está com pancreatite. Pancreatite, 60% dos casos de cachorro, ele morre no mesmo dia. Ele não deve durar. Mas se durar, se prepara, 15, 20 dias na UTI do hospital. Neto, você não tem noção quanto custa uma UTI de hospital, cara. É uma coisa de outro mundo. Tanto que naquele dia eu falei que ele se recupere hoje, ou pelo amor de Deus, ele morra. Se for para ele durar 20 dias, eu vou ter que vender minha casa para pagar isso daqui. O que aconteceu? No dia seguinte, eu lembro que a veterinária falou assim, ó, se recuperou, ele vai ficar, mas vai ficar uns 20 dias. Cara, eu fiz uma conta. O que é 20 dias? Você não tem noção o que é 20 dias de hospital, quanto eu estava pagando. 2, 3 dias antes dele sair, a médica falou, olha, ele vai continuar, ele vai poder sair daqui a 2 dias, mas ele vai precisar comprar um remédio para o resto da vida, que é o benzafidrato e um outro que agora eu esqueci o nome. Ele vai tomar o resto da vida. E quando ele falou isso, falou assim, olha, você vai ligar para uma farmácia de manipulação animal. É lá que tem esse remédio. Eu nem sabia que existia a farmácia de manipulação animal, cara. Quando eu entrei, o que eu fiz? Eu fui no Google, escrevi farmácia de manipulação animal. Apareceu primeiro ali, VitaVet, né? E aí, era a primeira que estava ali em cima. Então, foi anúncio pago. Eu cliquei ali, peguei o telefone e liguei. Quando eu liguei, eu falei para a moça, olha, meu cachorro está com esse problema de pancreatite. Ele só vai sair do veterinário se eu tiver esse remédio na minha mão. Eu preciso desse remédio amanhã. E ela falou assim, ou foi hoje, alguma coisa assim. Ela falou assim, não dá nesse prazo. Eu falei, pelo amor de Deus, moça. Cada dia a mais que ele ficar é uma fortuna. Eu preciso desse remédio agora.
E ela falou, eu consigo te entregar, tipo, amanhã. E eu falei, amanhã eu não estou em São Paulo. Não tenho como receber esse remédio, não tenho como ir até aí. Aí a moça falou assim, olha, manda pelo WhatsApp a receita que eu faço. E agora eu vou já passar o teu cartão de crédito por telefone, você me dando um ok, tá tudo pago. E amanhã, quando estiver pronto, eu mando um motoboy na tua casa, leva o remédio, deixa na portaria, tá tudo certo. Você não se preocupa com nada. Neto, nesse momento, foi a compra mais fria que eu fiz na minha vida. Porque eu entrei em qualquer farmácia pelo telefone. A partir do momento que eu entrei em qualquer farmácia, foi pelo telefone, eu nunca fui até lá. Eu não negociei preço, eu paguei no cartão de crédito, foi tudo muito frio. E no dia seguinte, quando eu estava em Blumenau, se eu não me engano, dando uma palestra, toca meu telefone, é minha esposa. E ela tá com uma voz meio de choro, falou, chegou o remédio do Chico. E você não tem noção. Quando ela falou isso, eu falei, ferrou, esse remédio deve ser gigantesco, não vai conseguir tomar, porque ela tá chorando, nunca vi isso. E ela falou assim, veio uma cartinha escrita à mão, e era um papel rasgado, Neto, escrito mais ou menos assim, espero de coração que o Chico se recupere, beijos da Thaís. E a Thaís foi a vendedora que eu falei. Aquele momento, Neto, para mim mudou. Essa empresa, hoje eu tenho outro cachorro. Se for para comprar remédio, é lá que eu vou comprar o resto da vida. Não importa preço, não importa nada. Eu tive uma relação com esse lugar. E aí, Neto, eu falo assim, se a Thaís teve vontade de escrever por conta própria, eu fico muito feliz. Se foi a empresa que criou isso no departamento de marketing, eu torço para ter sido meu aluno, Neto, porque isso é genial. Isso custa zero. Tem uma coisa que eu falo para todo mundo, que é o que você pode fazer que custe zero. Depois, Neto, meu cachorro ele viveu mais 3 anos e ele morreu no Hospital Pompeia, perto de casa. Depois, Neto, de uma semana que ele morreu, eu recebi uma outra carta escrita à mão. E ela escrevia o que ele viveu lá, o quanto ele foi carinhoso nos últimos dias, o quanto ele... Ó, me emociona falando. O quanto ele não sofreu, o quanto ele não sofreu nos últimos dias e quanto eu, como pai, e minha esposa como mãe, em cada visita fomos fundamentais para a recuperação dele. E no final, a assinatura de todos os médicos. Como ele ficou no último tempo quase um mês internado, eles conheceram a gente. Neto, hoje eu estou com um cachorro. Se ele for para o hospital, você não precisa nem perguntar para onde ele vai. Porque se todos os hospitais são iguais, aquele para mim é diferente. Se tudo que a farmácia de manipulação para mim é igual, a da Thaís é diferente. E aí eu lembro que isso custa zero. Então a gente quer inventar a roda e não precisa inventar a roda. A gente precisa mostrar para o cliente que ele é importante para a gente. Então é simples, às vezes, o que a gente tem que fazer. É uma dica que eu dou para todo mundo, Neto, agora. Sabe qual é a tua lição de agora, acabando essa live, tenho só mais 3, 4 minutos, e aí eu termino para o Neto poder terminar e fechar com chave de ouro, anota num papel o que você pode fazer para encantar o teu cliente que custe zero. É saber o nome dele? É um brinde que já está no estoque? É ligar para ele para perguntar se está tudo certo? O que custa zero? E não importa se você é proprietário, se você é atendente, se todo mundo na tua farmácia pensar o que pode fazer para encantar o cliente que custa zero e cada um fizer uma coisa, você vira outra farmácia. É isso que a gente tem que fazer. É simples. Só posso agradecer de coração. Cada vez que eu escuto essa história, eu arrepio de verdade. Acredito que muita gente arrepiou aí com a gente, porque é uma história muito bonita de verdade e é uma história de fidelização verdadeira, porque é uma história de empatia, né? E a gente, quando a gente tem empatia, a gente se coloca no lugar do outro. E a farmácia de manipulação, ela é um estabelecimento de amor, estabelecimento de saúde, e a gente tem que ter empatia para cuidar da saúde. Então não posso falar mais nada. 30 segundos, 40? Pode, a gente tem 1 minuto. Eu estou atendendo uma empresa que não é farmácia de manipulação, pela minha empresa, estou dando consultoria, que ela vende remédio para quem tem problemas muito sérios. E a primeira coisa que eu fiz com ele foi mudar toda a comunicação. Eles têm que falar da doença, mas eles têm que falar com esperança, eles têm que falar de uma forma que não assuste. E aí, se o teu trabalho, o teu marketing está mostrando, dando medo no cliente para ele comprar mais, isso não é humano. Você tem que ajudar ele a entender que ele pode se recuperar e que você está do lado. Você terminar qualquer ação de marketing tua dando uma mensagem de esperança de estar junto, isso é humano e isso é o que vai acontecer depois da Covid. Pensa nisso, como mostrar para o teu cliente que ele está num caminho de recuperação, está num caminho positivo. Isso cura tanto quanto o remédio. João, muito obrigado de coração. Foi uma live enriquecedora, eu tenho certeza absoluta que quem assistiu adorou. Obrigado, porque eu sei que seu tempo é corrido e você ensinar esse tempo pra gente. Muito obrigado. E obrigado a todo mundo que está comigo aqui sempre,
todos os dias à noite. Muito obrigado, gente. Eu amo vocês mais que tudo. Vocês moram no meu coração, não paga aluguel. A gente cai em 30 segundos, então só queria agradecer mesmo e falar que E me é segue fantástico. no João Riva. Isso, coloca isso, João. Eu vou tirar uma foto nossa aqui. Sorri aí. Dá um sorriso aí que eu vou tirar uma foto, vai. Eu vou postar lá pra galera comentar. Obrigado, João. Obrigado. Valeu. A gente cai em 15 segundos. Você é um cara fantástico. Eu sou seu fã, você sabe disso. Eu gosto muito de você, tá bom? Eu sou seu Obrigado. também, né? Valeu. Tamo junto, irmão. Obrigado. Valeu. Tchau, gente. Obrigado, gente. Amanhã tem mais, hein? Amanhã, inteligência emocional. Vamos junto, todo mundo amanhã. Beijo. Tchau, tchau.